está entranhado em nossos corações. Mas é isso, né? A gente, juntos, unidos, nós vamos nos fortalecendo para que possamos conseguir esse intento, esse propósito de nos melhorarmos um pouquinho a cada dia, melhores amanhã do que hoje e hoje do que ontem, e assim vamos conseguindo avançar. Mas um dia, como diz Joana de Ângeles, um dia seremos anjos em todas as virtudes e seremos sábios em todas as ciências. Ok. Eu gostaria de mandar um grande abraço. Estamos aqui com o programa Conhecer, com o Jornal Centelha Divina, e com essa amiga. Vou começar com ela, que tem Délix aqui, mas vou começar com essa amiga aqui. Ó, sou seu fã, viu? Adriana Carmo, lá de... Diga aí, Cícero Dantas, a sua cidade natal mesmo, aí a sua cidade natal não, você é paulista, né? Mas onde você está agora aí? Ou está em Nova Açores? Me diga, você vai dizer aí. Um grande abraço à minha amiga Adriana, do Movimento Espírita também, ela que é uma militante do Movimento Espírita, né? Grande abraço, minha irmã. Obrigado por você ser a minha amiga de ideais, viu? Grande abraço. E aqui quem vai mandar um abraço para você é a minha colega aqui, Rosiane Massariel. Adriana, olha, eu mando um abração para todo mundo que está aí assistindo através do programa Conhecer. E eu vou pedir a meu amigo querido para afastar um pouco para o pessoal daqui poder ver você. Aí, mais um pouco. Aí, vamos ver se dá para trabalhar aqui assim? Aí, sim. Pronto. E a gente está aqui, né, ela está dizendo aqui, Cícero Dantas, acertei, mas estou em Nova Açores. Um abração para o Movimento Espírita de Cícero Dantas e o pessoal de Nova Açores. Hoje, para os trabalhos espíritas, ela que vai falar também sobre a doutrina espírita lá em Nova Açores. Ela que é uma das coordenadoras lá, que dá todo o apoio. CR6, não é isso, amiga? Confirme aí. Se é CR6 aí em Nova Açores, eu acho que Cícero Dantas, eu acho que é isso mesmo. Mas não limpar, não. Vá lá tomar as suas frentes aí e organizar. Eu queria mandar aqui também um abraço e já passar a voz ali, vez para nosso amigo Ronaldo. Ronaldo, muito boa noite, meu irmão. Não, CR25, perdão. Boa noite a CR25. todos os ouvintes da 93 FM, a Rádio do Coração. Boa noite a todos que estão aí nas redes sociais, aí pelo Jornal Centelha Divina, no Instagram, no YouTube e outras mídias, né, sociais. Estava com saudade, passei, a semana passada não estive aqui com a nossa irmã Elisandra, estou trocando o nome, mas estamos de volta para mais uma noite aqui de gala maravilhosa aqui no programa Conhecer, com o nosso irmão Raimundo Salles, a nossa irmã Rosiane Massarió, e temos uma convidada também hoje, que vai se apresentar daqui a alguns minutos. Boa noite. Ok, já que nosso amigo Ronaldo já disse que nós temos uma convidada, então eu já vou passar aqui para a Rosiane Massariol para que ela apresente a nossa convidada da noite, né, Rose? Então, a nossa convidada da noite, eu sempre a encontro nos congressos, no Movimento Espírita, em Salvador, onde tem encontro estadual, congresso estadual. Ela está sempre antenada, é macro regional, é Semana Espírita, ela está sempre atuante, antenada, querendo aprender, querendo se congregar com pessoas que queiram estar atualizadas. E é uma alegria quando a gente encontra a Lia, porque ela é alma da festa, participa também do SOS Família e é membro integrante do Centro Espírita Cristanato União Paz e Caridade, não é isso? Cristanato Espírita União Paz e Caridade. Cristanato Espírita Paz e Caridade, que fica lá na Baixa do Corte e que tem um movimento, esse Centro Espírita vai fazer aniversário de 88.
88 anos, agora dia 30 de agosto. E hoje ela vem conversar conosco aqui. Mas nós a chamamos de Lia, mas o nome de batismo dela não é Lia. É Maria das Graças. Ribeiro Nascimento. Maria das Graças, de repente veio o apelido de Lia. Como é que foi essa história? Minha mãe, eu era muito pequenininha, quase nada, né? Aí ela achou, o bem me botou esse apelido de Lia e Lia ficou. Será que ela queria esse nome e você... Não. Ela queria Maria das Graças. Não, na verdade ela queria, ela me contou, né? Em vida material, que ela iria colocar meu nome assim, Maria das Dores. Aí vem minha madrinha e diz, não, esse nome não. É muita dor. Aí botou Maria das Graças. Pronto, aí ficou. E aí você... aí veio o apelido, Lia. E aí você já se apresenta como Lia. Não, mas eu digo assim, Maria das Graças, eu digo meu nome, né? Popular Lia. Popular Lia, muito bem. E você... Tem pessoas também que me chamam de Gracinha. Chama de Graça. Graça. Deve ser pela o nome Graça que você tem esse sorriso sempre presente, né? Sempre presente. Obrigada. Lia, você entrou no espiritismo como? A sua mãe era espírita? Não. Minha mãe, na verdade, ela frequentava o candomblé. E era um negócio que eu nunca gostei, né? Não tinha afinidade, não é nem gostar, é afinidade que eu não tinha. Eu chorava muito quando eu via ela lá. Porque você não compreendia, né? Porque tem a sua beleza também, né? Mas eu não gostava, eu não tinha afinidade. Eu chorava, quando eu via ela dançando, eu chorava, era aquela agonia. E aí depois veio uma obsessão. E meu esposo, que já desencarnou, ele frequentava a doutrina espírita, eu tinha mais um pouco de conhecimento. Quando ele me viu naquela agonia, aquela obsessão horrível... Qual era a evidência que você estava com? Eu não dormia, eu passava noites em claro, sem dormir, agoniada, que eu não comia, não dormia, não saía para lugar nenhum. Quase era tipo assim uma depressão, não sei, era uma coisa assim, mas era mais espiritual. Aí ele me levou para o centro. A primeira vez que eu entrei lá, graças a Deus, eu já saí outra pessoa. Já sentiu uma Encontrei diferença? pessoas de portas abertas, como a nossa irmã Ana Gilda, que é da época, ela até hoje me fala, não fala, eu digo, falo sim, porque você foi uma intermediária para me receber naquela casa, no meu momento de sofrimento. Muito magra, sem me alimentar. Então ficou muito tempo esse quadro? Fiquei assim mais de 2 meses. Para emagrecer. Eu fiquei lá na casa dela, ela me acolheu na casa dela, para ir fazendo as preces, orações, os trabalhos espirituais comigo. E eu sei que a primeira vez que eu adentrei na casa, eu já saí diferente. Eu já cheguei em casa, já me alimentei, já foi outra pessoa. Não era aquela Lia que entrou lá. Então eu passei a gostar da doutrina espírita e estudar. Que é muito importante o estudo. Passei a estudar. Eu fui logo me aperfeiçoando nos estudos, não perdi a reunião, porque eu fui orientada que eu iria ter muitos problemas, proibições para eu não me comparecer no centro, nas reuniões. Interferências para que você desistisse. Isso. Aí, como eu já estava orientada, eu digo, pode vir, chover, bala. Aí eu não vou perder minha reunião. E não perdia. Eu era assídua, até com trovoadas, eu já saí da minha casa para ir para o centro. E era andando. Hoje eu tenho carona, porque eu tenho meu vizinho, que participa também, foi para lá através do sofrimento também, e aí eu vou de carona com ele e vou para casa. Volto para casa com ele. Mas eu ia andando e voltava andando. E as reuniões não terminavam 8, não. Era 9h30, 10 horas. Eu já saí do centro 10 horas da noite, 10h30. E não tinha medo. Nunca ouvi nada
que me amedrontasse para que eu não pudesse. Você tem mediunidade, Lia? Sim, mediunidade. A mediunidade, ela surgiu na sua vida com qual idade? Nessa situação. Foi nesse período? Nesse período. Nesse período. Então veio tudo junto. Agora eu não tenho assim, não vejo nada, nunca vi nada. Porque eu acredito que eu sou muito medrosa, né? Ainda estou assim. Isso quer dizer que é uma preparação que eu ainda não tenho para ver. Agora eu tenho sonhos, tenho desdobramentos. À noite eu tenho muitas visões assim à noite. Entendeu? Mas eu amo essa doutrina, eu amo de coração. Até o dia que Deus permitir, eu estou lá. Até quando eu desencarnar, eu quero estar também desencarnada. E continuar, né? E continuar, né? Porque nós sabemos que a morte não existe, né? Existe uma transformação. Então, eu me sinto muito bem dentro da doutrina espírita. E a doutrina ajudou você a passar por... Você passou por uns reveses na vida, né? Muitas dificuldades. E eu acredito, eu não quero me prejulgar, mas se eu não estivesse dentro da doutrina espírita, para passar as dificuldades que eu passei, principalmente no desencarne do meu filho, que foi um desencarne muito doloroso. Eu agradeço muito, mas muito a Deus e a Jesus, aos bons espíritos, aos irmãos daquela casa que me ajudou. Eu estava lá no centro, quando eu recebi a notícia, chegou meu esposo, meu irmão e o esposo da minha sobrinha. Meu esposo não teve palavras, não teve coragem de me falar, e o esposo de minha sobrinha também não, mas o meu irmão. Ficaram todos os três na porta do centro, assim, em pé, me olhando, porque nesse dia eu fui convocada para ir chegar primeiro na reunião, arrumar a sala, abrir os trabalhos e entregar a palavra para o palestrante, que foi o irmão Júlio Batista. Nunca esqueça. E aí, quando eles chegaram, né, ficaram tudo assim, meu Deus, o que aconteceu alguma coisa? Me veio na mente. Aí meu irmão entrou na casa e me chamou, particular Solia. Infelizmente aconteceu um problema lá com o Ailton e ele veio a falecer a óbito. Ele está no hospital, mas foi socorrido, mas já chegou morto. Mas eu recebi muita ajuda espiritual, muita. Teve muitas pessoas que ficaram lá chorando, desesperado, e eu falei com aquela naturalidade. Eu disse, meus irmãos, eu lembro como hoje, acabaram de tirar a vida do meu filho e eu estou me afastando agora do centro, estou indo para casa para resolver as coisas. Aí saí. Eu senti uma luz, uma força espiritual muito grande, porque eu não chorei, não entrei em desespero. Cheguei em casa, peguei os documentos, saí mais meu esposo e meu filho, fomos resolver as coisas. Ainda consegui tirar um cochilo de madrugada, o corpo lá no hospital, e eu consegui cochilar. E aí no outro dia foi desespero. Muita gente, muitos amigos dele, a família, minhas sobrinhas, sobrinhos, cunhadas, todos desesperados. E eu não consegui derramar uma lágrima. Uma força estava me tomando e depois, naqueles momentos. Em algum momento ou outro, você elaborou esse luto? Porque Sim. Nesse dia você precisou de... Alguém precisava de ter essa força que você teve. Né? E você foi essa pessoa. E foi eu que estava confortando as pessoas, principalmente Isso. as pessoas da minha família. Sobrinhos desesperados, amigos desesperadíssimos, que ele era um menino assim muito querido, no bairro, muito querido, cresceu lá. Todo mundo gostava dele. Era um jovem que nunca foi levado assim por drogas, nunca usou drogas. Qual era a idade dele? 25 anos. E ele foi assassinado assim brutalmente. Estava no campo, assistindo um jogo, no fundo do carro do cunhado de minha sobrinha. E aí chegou o rapaz, né, desequilibrado, porque a gente não vai dizer aquelas palavras que nós sabemos que não devemos usar, né?
Chegou uma pessoa desequilibradamente e aí começou a tirar e ele foi fatal. Pegou nele, em outro jovem, que o outro jovem quase ficava paraplégico, mas graças a Deus não ficou. E meu filho foi fatal. Agora, depois de 1 mês e pouco, 2 meses, eu chorei muito, chorei bastante. Só uma pessoa que viu eu chorar, uma vizinha minha. E com poucos tempos. E que não teria também, problema, né? Todo o ser humano, ele pode chorar, né? Desabafo, né? Desabafa. Que eu não chorei no dia. Não chorei, alguém fiquei precisava estar com a Olha, força. foi uma fortaleza que o pessoal ficou assim, meu Deus, Lia tá muito... Mas foi muito importante você se permitir chorar depois, né? É. E teve uma mãe que foi visitar o corpo e perguntou a alguém, quem é a mãe do menino? Aí me apontaram. Ave Maria, a mulher parece que estava querendo que matasse o filho dela. Olha pra ali, nem chorando a mulher está. Aí Mas já isso eu vim são saber julgamentos, logo né? após. Mas Mas são é a julgamentos. compreensão das pessoas, né? É. A compreensão. Mas depois também eu tive uma comunicação com ele. Foi. Foi. Ah. Ele molhando assim uma planta lá no quintal, com a calça azul. Dessa calça. E aí eu acordei chorando, mas chorando, porque não foi uma coisa tão real, mas tão real, que eu chorei, levantei Milton. Que ele, eu que ele. Eu sonhei com o Mailton e aí comecei a chamar ele, falar com ele como foi o sonho, onde ele estava, o que ele estava fazendo. Foi muito bonito. E sempre eu sonho com ele. Nunca sonhei com ele triste, nunca tive assim desdobramento com ele. Ô, Lia. Triste, só alegre. Lia, Foi. esse ponto que você chegou aí, você falou o ponto da fortaleza, que o momento que você teve de apoio para as pessoas, né, que precisavam desse consolo pelo impacto. Você foi essa fortaleza nesse sentido dessa necessidade. Aí você trouxe um ponto importantíssimo aí, que serve de consolo para todos esses que estão nos ouvindo agora e que hão de ouvir essa live e a sua fala enquanto mãe, né? Que você trouxe a certeza da imortalidade da alma quando você fala. E a gente vai falar justamente daquilo que o Cristo já falava. Nos prega até né? hoje. Né? Até hoje. Então ele falava, e quando ele dizia, eu hei de mandar um consolador, vou mandar um consolador prometido, para dizer as coisas que não puderam ser ditas no seu tempo. Então você traz a comunicação mostrando você pautada nessa fé que você tem, mostrando para você e para os demais que ninguém morre, né? O corpo físico, né, Rose? Ele é destruído por uma lei natural de destruição, ainda que a gente julgue como um acaso, mas essa condição em que as pessoas vão, a menos que seja por uma questão de um suicídio, não é? Sempre tem a justificativa, porque o suicídio é onde Deus não intervém. As outras causas, tudo tem um porquê, nada está solto. Então, quando você traz essa certeza, quando você diz assim, ele estava com a calça azul, né? A calça que ele colocou a laje. Pronto. Dentro da laje da nossa casa, ele estava com essa calça. Aí você traz mais uma outra explicação que está lá no Livro dos Espíritos. Que o Espírito se apresenta a gente da forma que mais viabilize a sua identificação. Ou seja, quando você diz a calça que ele usou para bater a laje. Na casa. Não é? Na nossa casa. Outros se apresentam, às vezes, com detalhes, com frases que ninguém tem conhecimento, com diálogos que ninguém tem conhecimento, e se apresentam, uns vão dizer, telepatia, sim, telepatia, como assim? Se nunca viu, não conhece a pessoa, às vezes a pessoa não está nem no ambiente. Então, quando você traz, e você que está nos ouvindo agora aí, gente, a certeza da imortalidade da alma, essa, para mim, é a principal mensagem, Rose, não sei se você concorda comigo. E aí você utiliza-se do maior vínculo que pode existir, que é a mãe e um filho, para dizer assim, olha,
acredita e vai, segue adiante, não é? Consola. Exatamente. Consola e nos dá esperança, né? E compreendemos a justiça de Deus, porque como é que seria, como é que poderíamos concordar com a justiça divina se tivéssemos um vínculo e esse vínculo, de repente, esse amor fosse um movimento interrompido de nossas vidas, né? Mas não, o Pai bondoso, ele nos apresenta, através da justiça das reencarnações, a possibilidade de nos reencontrarmos sempre. Isso. E temos os vínculos e o amor vai alcançar, tem um magnetismo onde as pessoas, os corações que se amam, se reencontram. O tempo Perfeito. todo. Também eu passei um período vinha aquele, quando eu lembrava O aperto. da situação, vinha aquele aperto no coração, aí aquela coisa assim, aí aquilo não demorava, de repente vinha aqui na minha mente, desse lado, minha irmã, quem sofreu mais foi você ou a mãe Maria Santíssima, a mãe de Jesus? Qual foi a maior dor? Foi a sua ou a dela? Aí aquilo me conformava, aí passava. Mas vinha essa coisa em mim, aquele É a questão, né, do raciocínio, né? Aí vinha de novo. Quem sofreu mais, você ou a mãe de Jesus? Você já imaginou uma mãe passar o que ela passou? Ver o filho naquela situação? Aqueles maus tratos, aquela... Tudo de ruim que ele passou. E aí? Quem sofreu mais? Aí aquilo passava de repente. Passava. E outra coisa, antes de acontecer essa situação, houve uma manifestação lá através dele. Ah, foi? Foi. Uma manifestação a qual... Ele tinha mediunidade? Ele via as coisas. Ele viu o meu sobrinho que morreu assassinado, um sobrinho meu que morreu assassinado. Eu gostava muito dele. Quando eu vi a fisionomia dele, parece que eu estava vendo o primo. Aí ele começou a chorar e dizer, mãe, eu vou morrer, mãe. Aí me abraçou e dizia assim, mãe, eu te amo. Abraçou a namorada que estava lá e a filha. Amor, eu te amo. Aí abraçou Keu, que é a menina, Keiciane, e disse, Keu, eu te amo. Com poucos dias aconteceu a situação. Ele só não falou assim com meu marido, com o pai. Mas comigo foi a primeira pessoa que falou, mãe, eu te amo. E aí as lágrimas. E eu, como se eu estivesse vendo o meu sobrinho neles. E outra, peguei o evangelho para ele dormir, que essa noite a gente não dormiu. Eu disse, eu vou abrir aqui numa prece, momento de dormir. Qual foi a prece que o Espírito leu? Na previsão da morte próxima. E aí a gente vai vendo o que algumas pessoas chamam de coincidências. São sincronicidades, porque nada é ao acaso. Não existe acaso na lei divina, né? É verdade. E se você está dizendo que a doutrina espírita ela te deu esse chão para você se ancorar, porque é um desafio, abala qualquer um, né? Mas, claro, que nenhum desafio vem sem a gente ter preparo, né? E você foi sendo preparada para passar por essa etapa, e que não foi fácil. Mas você conseguiu, e na sua força, o seu filho se fortalece onde está, né? Outra coisa, ele estava empregado, tinha acabado de se empregar, fez um seguro, qual botou o meu nome, o nome do pai e o nome da a menina que estava convivendo com ele, que eu chamo de esposa, porque é uma pessoa maravilhosa comigo. É uma filha que ficou no lugar dele. A menina é como se fosse minha neta de sangue, mas são pessoas que não me deixam e eu não sei, assim, deixar. Continua aquele amor, aquele amor vivo dentro de nós. E aí ele deixou esse
fez essa pólice de seguro. o trabalho. Aí eu só vim saber após, porque eu lavei a farda dele, arrumei, limpei a bota, levei todos os documentos, espada baixa. Foi aí na Itaipava, foi logo na construção, na Odebrecht. Aí, quando eu chego lá, foi que nós viemos saber. Foi eu, meu marido, ela, Gilvânia e Keiciana. A menina estava pequena. Quando nós chegamos lá, foi que eu vim saber. Resultado. Ela sonhou com ele, antes de receber o dinheiro. Ele dizendo assim, amor, quando você receber o dinheiro, compre uma casa ou um terreno. E isso foi feito. Quando ela recebeu o dinheiro, apareceu a casa, ela comprou. São histórias lindas de vida. E eu digo para vocês, com toda a minha verdade, eu não sei onde eu estaria hoje se eu não estivesse na doutrina espírita, porque foi muita força e muita compreensão espiritual que eu adquiri para superar essa perda na minha vida. Porque perdi pai, perdi naquele sentido figurado que nós falamos, né? Que nós sabemos que nós não perdemos nada. Mas fiquei sem pai, sem mãe, irmãos. E você já era adulta. E eu sinto, assim, saudades. Mas não como a dele, porque ele foi um caso mais delicado. Foi um assassinato, muito. Né? Um assassinato. E meus pais não foram assim. Meus pais foram doentes. Foram, assim, natural. Sim. Causa natural. E meus irmãos também. Mas ele é diferente. Aí o que eu peço hoje, né? Que eu não sei nem se eu posso pedir. Porque nós somos um pouco orgulhosos, né? Um pouco? Ai, meu Deus, eu quero. E egoístas. Eu quero, quando eu sair deste mundo, que meu filho vá me encontrar, me receber. Será se eu vou ter esse mérito? Deus é quem sabe. Mas eu peço tanto a Deus isso. Eu não sei se eu vou ter esse mérito, né? Nós sabemos que continua a vida. Mas o importante é isso, é confiar no divino e a gente se jogar na vida, né, com essa intenção de... mas o amor aproxima. Um amor que eu sinto muito, muito, muito. É um amor incondicional que eu sinto por ele. Se eu tivesse de escolher um espírito para trazer ao mundo hoje, eu queria ele. Da mesma forma. Olha aí. E aí eu vou pedir licença para falar uma coisa, né? Se você pudesse escolher, os desígnios divinos, eles são quase que impenetráveis, a menos que você exerça essa fé. Quem sabe esse irmão não já está se preparando aí para retornar para aqui ou para outra através de uma barriga, né? Alguém próximo. Sim. E que talvez se apresente. E já tem alguém próximo que está. Ô, Lia, eu vou aproveitar aqui, Lia. Eu vou lhe presentear com esse livro. Eu sei que você já deve ter, que eu distribuí, mas se não tiver, vai chegar na mão de quem precisa. Eu quero que você leia só esse pedacinho, daqui para aqui, ó. Leia aí pra gente, por favor. Onde tem que falar. Não. Você? Falar sobre a justiça divina de forma a revelar mistérios entre a vida e a morte, que vivíamos a perguntar. Desculpem. Através de o céu e o inferno, conseguimos nos consolar que a vida não termina quando vamos para o lado de lá, que cada um é responsável pelos seus atos, que é preciso se lapidar. Aí tá ótimo. Aí! Ronaldo, eu vou passar para você aqui, Ronaldo, para você completar. Para você completar, Ronaldo, você que o seu filho aí do coração agora ele está, né, abalado de uma certa forma, porque é como ela bem falou, Ronaldo. É isso. Né, as coisas, os desígnios divinos estão aí. Eu queria que você, complementando a fala da nossa irmã Lia, você também trouxesse uma palavra de consolo para todos esses que nos
escutam agora através da 93 e da rede SDP TV. Exato, tivemos nessa madrugada o desencarne, né, da avó do meu filho, e estivemos agora prestando as homenagens, né, a ela. E ele fez uma prece, né, cumpriu ali a... Agora interessante, né? Meu irmão estava presente e foi para casa. Minha mãe é mais ou menos da idade da avó do meu filho. Ela vai fazer 80 anos e Baby Furtado estava com 78. E aí ele mandou uma mensagem para mim. Ele disse assim: chegou em casa. Cheguei em casa e minha mãe disse que Baby esteve lá, esteve aqui na minha casa. Que Baby esteve com minha mãe hoje. Disse que sonhou conversando com ela 2 vezes e que ela estava com a cabeça raspada. Aí eu fiquei imaginando, será que Baby esteve lá com minha mãe realmente, né? O espírito, porque ela se libertou, né? Houve o desenlace. E de repente ela esteve lá mesmo, né? Em espírito, né? Eu estava na homenagem agora lá na OSAB, no memorial, e eu estava lá, aquela homenagem, eu imaginando, será que o espírito de Baby não está entre nós neste momento também, né? Eu imaginei e eu acredito que se ela tivesse esse merecimento, ela estava ali. Ronaldo, eu conversando com alguns colegas, né, as pessoas me dizendo, ela passou um período bastante tempo, se eu não me engano, você pode até me ajudar aí, nesse processo de lidando com essa, foi isso mesmo? Ela Se teve prepara, aquele processo, o Alzheimer, né? Ela estava desenvolvendo o Alzheimer. Então ela já estava com a memória, porque o Alzheimer, ele afeta a memória recente. Então muita coisa da memória recente dela, ela já não tinha. Mas o Alzheimer não afeta a memória passada. De longo prazo. De longo prazo, de 40 anos, 30 anos atrás. Então toda vez que eu a via, aquela residia em Salvador, toda vez que nos encontrávamos, ela dizia: Ronaldo, como é que vai? Então ela comigo, ela não tinha o Alzheimer não afetou a memória dela, entendeu? E aí ela estava ali, né, com esse processo, e que é o processo natural, né, de todos nós chegarmos ao fim da nossa jornada terrestre, né, no nosso educandário, né, que a gente está aqui no educandário para aprender. E assim, o tempo que eu estive com o Baby, eu aprendi muito com ela, uma pessoa que me ensinou muito, ela era professora, mas tinha o seu procedimento, o seu comportamento, que era assim, exemplar, bem como de conselho, né? E é uma pessoa maravilhosa. Então eu acredito que ela tem muito merecimento e eu acredito que o espírito dela estava conosco. E aí eu vou dizer por que eu fiz esse comentário. E eu, como eu falei para ali, eu vou continuar aqui dizendo que a ninguém foi dado essa previsão, né, do futuro ter acesso, exceto em casos de extrema necessidade, como está lá no Livro dos Espíritos. Mas quando eu fiz questão de perguntar esse processo da tranquilidade, da passagem, quando é uma oportunidade, ela disse assim: os meus pais desencarnaram de forma natural. Nossa, é o sonho de todo mundo, né, Rô? E até dormindo. Dormindo ainda é melhor, porque você quase que não vai sentir esse desligamento, que você já está no outro plano. É apenas rompimento. Então, quando você traz essa proposição, essa hipótese de ela estar ali enquanto espírito, extremamente factível, porque o desenlace dela veio se procedendo de uma forma gradativa, né? Eu acredito que, né, ela passou aí o período aí de umas 2 semanas desacordada na UTI. Então ela estava com o espírito liberto, bastante assim, liberto do corpo. Só não havia sido cortado o cordão fluídico. Mas ela se mantinha nesse período fora, né, observando tudo ali, porque ela estava num estado, não acordava todo esse período. Quando foi ontem, um dia que antecedeu
o desenlace, ela abriu os olhos e se comunicou com os olhos a quem estava lá visitando. Você já me trouxe outro gatilho, mas continue. Continue que eu já me dei outro gatilho. Despertou, abriu os olhos e depois voltou novamente àquela condição. Mas ela fez aquela comunicação ali com o corpo. Ok, Ronaldo, por que eu disse que ele me deu o gatilho? Ele me deu a palavra ali. Presta atenção o que é que o Ronaldo vai trazer. Quando ele disse o processo onde ela ficou na UTI, né? Na UTI. Na UTI. Depoimentos dos próprios espíritos superiores, no processo de desligamento, os espíritos vão trabalhando efetivamente nessa execução do desligamento, paulatinamente, gradativamente, para que não haja um impacto, não é? Exato. Então, você trouxe um outro ponto, que a gente vai chamar de EQM. É uma experiência de quase morte, mas que se materializou na morte, como a gente chama, do ponto de vista da ciência, de centro e o comum, que a gente chama de morte, que é o desencarne. Então, ela observa, e aí vem um outro ponto, que é o aprendizado. Observa, e aí, que a gente chama dos auxílios na hora da morte, porque é dada essa oportunidade para que a gente observe efetivamente o que a gente fez, como é o processo de desencarne, como é a necessidade, às vezes, de valorização da vida. Tudo que você fez de positivo também nos é apontado e colocado ali. E aí, as pessoas dizem, eu já tive, inclusive, o meu ex-sogro também, não é? Ele também teve um desencarne aqui nesse hospital aqui, próximo da Rui Barbosa. E o que você traz, o que é que acontece aí, Ronaldo? As pessoas, quando ela abriu o olho, nossa, então voltou, tá tudo pronto. Então ela vem aqui, dá o recado e diz assim, tô indo. Quando eu cheguei nesse hospital, um médico aqui bastante conhecido, eu cheguei do trabalho. E as pessoas sabem, vem aquele, ele teve um aneurisma e ele não está bem não. Eu digo, olha, tem algum processo já. Ele, tudo bem, saí do trabalho, eu vim direto para o hospital. Quando eu entrei, ele que estava já bem debilitado, abriu o olho assim, disse, eu digo, e aí, rapaz, dando um susto? Rapaz, tive aqui um problemazinho aí, mas com fé em Deus vai dar tudo certo e eu vou me embora. Né? Eu vou me embora achando que eu vou embora para casa. E aí cada um faça a sua leitura. Ele falou isso, imediatamente teve um outro ataque, uma crise que foi fulminante. Ainda tentaram a respiração cardiorrespiratória tal, a massagem cardiorrespiratória, e não foi conseguido. E ele passou. Então, a minha leitura, ele precisava conversar comigo, né? Não vou aqui fazer as referências daquilo que ele teve de maléfico na vida, porque a gente tem que valorizar os aspectos positivos do espírito, claro, né? Mas eu fiz a reflexão de quem foi ele, né? Que ele chegou por e eu termino falando aqui, né? Por uma iniciativa, ele vai e se afasta das bebidas e vai ao Alcoólicos Anônimos como uma forma de diminuir o sofrimento da mãe dele, que não sabia mais o que fazer, mas ele não conseguiu ainda nessa encarnação se liberar do cigarro, que contribuiu para esse desencarne. Mas aí eu trago, Lia, para você, e Rose vai me complementar, nada é por acaso. Não existe, e aqui eu sei que é, para quem nos ouve agora, Rose, pode soar como pesado ou hipócrita, mas o próprio Chico Xavier dizia, não existe bala perdida. Eu já tenho consciência. Não existe erro. A doutrina me fez compreender essa... Não existe erro médico. Né? A única que não há participação da observação direta é o suicídio. E por isso da importância desse mês de setembro, que a gente vai trabalhar muito, viu, Rose? Sim. Viu, Ronaldo? Eu quero que você complemente, minha irmã. É muito importante que nós percebemos que quando o Sário diz que não existe erro médico, não quer dizer que
Estou tentando virar a câmera. Não quer dizer que aquele que negligenciou na sua profissão não vá responder pelo que está se passando. Claro que a pessoa vai responder. Mas já deixa de ser erro médico, né? Mas negligência. A pessoa vai estar assumindo. Alguém está errando e alguém vai atrair a consequência daquele erro. Perfeito. Mas, claro que aquele que errou, ele lesou o patrimônio divino, ele também vai responder. Ou seja, Deus não promove o mal, em hipótese alguma, porque o amor não pode castigar o desamor, mas em seu educandário ele vai aproveitar a ocorrência do mal para gerar um bem. Então, se através daquele mal ocasionado, o bem gerado servir a outra pessoa, o divino vai usar isso de forma espetacular. Às vezes para um crescimento, às vezes para uma reparação, às vezes para a liberação de uma consciência, às vezes para um teste de testemunhar a força e a fé. São tantas hipóteses, né, e tanta diversidade de situações dentro desse educandário. É como um professor que, às vezes, através de um canudo, ele consegue dar uma diretriz do ensinamento. Jesus ensinava por parábolas, ele dizia do colar, das contas, ele dizia da noz, né, da semente de mostarda. Ele aproveitava o conhecimento e as situações para nos fazer raciocinar dentro da vida, do que é a vida, do que é a bondade. Foi Jesus que nos trouxe a imagem de Deus como Pai. Até então, até Jesus, a imagem que era se passada por conta da dureza ainda maior dos nossos corações, era de um Deus vingativo, de um Deus diferente, porque para cada período, para cada contexto, é necessário uma linguagem específica. Mas Jesus dizia, né, que um dia iria mandar o Consolador prometido para clarear mais ainda aquilo que ele trouxe. E que maior Consolador quando a doutrina espírita nos traz que a vida continua, que nós temos várias existências em uma vida, e várias reencarnações, várias existências que a gente vai e volta, e nessas idas e vindas vamos crescendo em evolução e vamos reparando aquilo que tivermos lesado à lei divina, vamos aprendendo também, vamos nos ajudando mutuamente e vamos conhecendo efetivamente o que significa a palavra amor. O amor, ele ama, ele não precisa compreender. O amor ama, E nós vamos assim aprendendo a amar sem medidas. Madre Teresa de Calcutá dizia assim: não deixa ninguém sair de perto de você sem estar melhor. E ela dizia também: vamos amar até doer os ossos. Né? Eu fico imaginando como é doer os ossos. Rose, antes de você ler, eu abri ao acaso que inexistente, né? Então eu vou primeiro ler aqui, porque eu também abri o coisa e apareceu a página aqui que está dizendo. É alguém que necessariamente vai ouvir aqui e vai servir de consolo. Não há acaso mesmo nas hipóteses de bala perdida e erro médico. Não há desencarnação casual, produzida por falha de terceiros ou mau uso do livre-arbítrio alheio. Caso não tenha chegado a hora de morrer, os benfeitores espirituais interferirão para evitar essa afronta às leis divinas, como em inúmeros casos que conhecemos. Ele pede que veja o capítulo 10,
Lei de Liberdade, da terceira parte do livro dos Espíritos, no subcapítulo Fatalidade. E agora você lê aí, Vamos lá, eu vou ler esse livro espetacular chamado Vida Feliz, da autora Joana de Ângeles, através da psicografia ímpar de Divaldo Franco. É um livro de bolso que você encontra na livraria Chico Xavier ou na livraria Jackson Severo. E Joana, nessas páginas profundas, aqui escrita cada capítulo em Romanos, aí eu pude agora rever, né, o conhecimento da matemática e contei, e capítulo 86. O lar é o templo da família. Os filhos são empréstimos diversos para a construção do futuro divino. É muito importante estudarmos sobre a família, sobre o lar. Todo o tempo possível deve ser aplicado na convivência familiar através dos diálogos, dos exemplos, tornando-se o método mais eficaz da educação. Entre aspas, que as palavras dizem, né? Eu vi no muro escrito assim, as palavras convencem, mas são os exemplos que arrastam. Os hábitos adquiridos no lar permanecem por toda a existência e se transferem para além do corpo. Então, assim, aquilo que o filho de Lia absorveu pelo exemplo dos pais, ficou na existência dos singelos 25 anos, que era o que ele precisava. Nós estamos aqui aprisionados na matéria, mas ele está liberto. E ele viveu pouco. Quem pode falar que ele viveu pouco? Ele viveu tanto necessário para o que ele tinha de propósito enquanto ser em evolução. Continuando, Joana. Educar é viver com dignidade, deixando que se impregnem dos conteúdos com vigor aqueles que participam da convivência doméstica. Tudo quanto invistas no lar retornará conforme a aplicação feita. Faze do teu lar a oficina onde a felicidade habita. Que perfeição. Muito bom, Sérgio. Muito bom. E... Vida feliz, ó, minha gente. E aí, para fechar, Rosa, o slide seguinte vai dizer o seguinte. Na revista O Consolador. Aquele que venha com o compromisso expiatório de desencarnar de forma violenta, poderá amenizar ou diluir integralmente esse débito com as leis divinas através do bem que realiza em sua vida, que poderá libertá-lo de uma possível desencarnação violenta. Não nos esqueçamos de que Deus é amor. A doutrina consoladora, a gente tem que... Não é, Ronaldo? Outra questão, né, desse caso que Lia nos contou, né? A gente chama de fatalidade. E aí a gente vai ao Livro dos Espíritos, na questão 851, e ele pergunta, Kardec questiona os espíritos, perguntando: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser o livre-arbítrio? Né? Porque isso. Você pode dizer que isso já era determinado, ia acontecer mesmo, e o livre-arbítrio? Isso. Onde fica, né? E aí os espíritos respondem: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encartar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino,
que é a consequência mesma da posição em que venha a achar-se colocado. É a escolha da prova, né? É a escolha do que pode me ocorrer. Você escolhe, né? Quando você faz o meio social, tudo, exatamente. Reencarnação. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Então, quando diz assim, foi o destino, né? Eu estou destinado a isso. Então, o que é que ele fala? Os espíritos dizem que foi uma escolha que eu fiz, eu vou passar por isso, eu quero passar por isso, porque é uma prova, porque além de ser uma prova, também pode ser provas e expiação. Isso. Você escolhe uma expiação, escolhe uma prova. Então você escolhe. Não, pera. A expiação você não escolhe. A expiação é só a prova. A prova você escolhe. A expiação é uma imposição. Se eu, em uma vida anterior, eu causei mal a alguém, eu posso pedir para também passar por aquilo, ou posso, por expiação, passar sem ser a minha escolha. Isso é só nos casos quando é necessário para que a pessoa possa aproveitar aquela existência porque uma das leis naturais, a lei divina, é a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Então tem certas coisas que nós temos que passar por causa da lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Se eu planto tomate, eu não posso colher abacaxi. Exato. É verdade. E tem outras que eu próprio escolho, faço a minha escolha. Eu quero passar por isso. São testes, por exemplo, para você se testar. Eu quero testar se eu não sou uma pessoa corrupta. É claro que você vai precisar estar em meio a muita corrupção para você resistir firmemente. Então, esse questionamento com relação à fatalidade e a explicação dos espíritos é muito importante. Que a gente não tenha. Existe o destino, eu estou predestinado? Não, ninguém lhe colocou um destino. Mas você escolheu, fez uma escolha, né, para passar por aquilo. Né? Eu não estou dizendo que esse foi o caso do filho de Lia. Sim, né? Sim. Nós somos juízes, né? Cada caso é um caso, mas como eu disse, não há o acaso, o acontecimento não foi um acidente. Nós escolhemos, inclusive, o formato do nosso corpo. Né? Nos livros de André Luiz nós vamos encontrar isso. Exato. A gente escolhe a beleza, o meio social onde vai viver. A gente escolhe as condições. Os pais, né? Exatamente. Não são fáceis, mas eu quero aproveitar ali aqui, quando a gente vai olhando. Que horas são, hein, você? Olha aí. 19h04 na 93 FM. A rádio do coração, programa Conhecer. Mas quando a gente vai na esteira do tempo, hoje, em 2022, quando a gente olha assim, 88 anos atrás, nós vamos chegar em que ano? 88, como você... Ronaldo que é bom de matemática. 88? Nós vamos chegar em 1932. 33. 4, 8 e 12. 1934. Eu não sei se é sabido que na Constituição de 1900, quando o Brasil passou a vir a República, né, que era dos reinados, né, passou para a República, existia, mudou o código e passou a, é uma coisa meio que absurda, mas tinha proibição de práticas espíritas, de frequentar reuniões espíritas,
na Constituição. Isso. Então, as pessoas eram presas se fossem pegas estudando. Então, 34 anos depois dessa Constituição, aqui no Brasil, na Bahia, em Alagoinhas, uma casa espírita, alguém tem a coragem de abrir uma casa espírita. Não tinha tanto tempo assim dessa Constituição, eu não sei quanto tempo ela ficou válida. Até uma coisa para a gente pesquisar. E aí nós vemos que, qual foi o fundador, Lia, dessa casa? João Mendes Pereira, junto com José dos Claros Montes. Já me É fala a primeira muito casa esse espírita de Alagoinhas, a do- União do- e Caridade, do 2 2 de julho, É. né, que tem mais de 100 anos. Eu gosto de dizer, sempre a gente fala Manuel, sempre coloca uma referência. Grande amigo meu que já partiu. Encarnou. E aí, o irmão José dos Claros Montes, junto com seu João Jardineiro, né? Conhecido como João Jardineiro. Como era o nome dele? Pereira. João Mendes Pereira. João Mendes Pereira. Conhecido como João Jardineiro. Ele ajudou ele a fundar a casa, ou seja, o Cristanato Espírita União Paz e Caridade, que antes se chamava de Centro Espírita União Paz e Caridade. Mudou para Cristanato. Cristanato. E eles fundou com a ajuda do irmão José dos Claros Montes. 2 fundadores que merecem a nossa Muito carinho, reverência. Muito carinho, muito respeito aos Porque- 2 espíritos. Porque como né? bandeirantes, né, que chegam em um lugar em mata densa e vão abrindo, né, caminhos para que hoje a gente possa ir lá frequentar sem nenhuma, né, sem nenhuma perseguição, né? E eles foram muito perseguidos aqui em Alagoinhas. Acredito. Porque eu escuto história de pessoas que frequentaram e há tempos eles 2 trabalhando, né? Tem uma pessoa lá mesmo, Lindinalva, que sabe dessa história. Inclusive nós temos uma biografia de seu João. Do João Jardineiro. Que vai entrar no Memórias, né? Projeto Sim, Memórias. no projeto Memórias, está aí para isso. Ele distribuía flores, não era? Isso. Eu não alcancei ele trabalhando. Quando eu conheci, ele já estava doente, ou seja, acamado, né? E a esposa dele também eu não conheci, já tinha desencarnado. Mas eu acompanhei o desencarne dele. Médium, vidente, pessoas que iam lá com problemas odontológicos. Ele tinha um mentor espiritual que, segundo as pessoas que já presenciou essa situação lá no centro, ele colocava o dedo assim sobre o dente e aí o dente caía, entendeu? Ele tinha essa mediunidade. E a mãe Helena também trabalhou lá na casa. Foi? Eu não a conheci. Inclusive meu esposo, o recém desencarnado, ele acompanhou um transporte lá através de mãe Helena. Um transporte que você fala, uma materialização? Ele viu, ele chegou a ver, entendeu? Eu não fui dessa época. Eu conheci mãe Helena, mas não foi nessa época. O espírito não era espírita ainda. E a casa lá tem... A casa está completando, dia 30, 88 anos. Inclusive, gente, eu peço desculpas, porque eu não dei nenhum boa noite. Fui logo falando, me perguntando, e aí eu não dei uma boa noite. Peço desculpas e agora eu estou dando meu boa noite a todos vocês, ouvintes. Esse programa maravilhoso. E hoje lá eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal que ali, Lúcia, Irênio, Carol, o marido de Lúcia, seu Hélio, Lindinalva, né? Lindinalva. Chegou uma nova trabalhadora agora na nossa mão. Que figura. Mariângela, Jussara. Poxa, tem Mariângela, tem
Como é o nome da outra psicóloga, menina? Rani. Rani, sim, que eu esqueci. Rani E a gente vai vendo que ali agora tá com as ideias do cineminha na porta para as crianças, né? Voltou às presenciais, né? Aos domingos. Inclusive eu quero falar da nossa programação, que aos domingos temos a doutrinária que começa às 16 horas. Sim. 17 tem o atendimento fraterno. 16 horas,